trabalhar com traumas pontuais. Por exemplo, Kim, eu tenho um trauma, eu lembro de tal coisa. Lá, morte do fulano, do ciclano. Serve, serve. Kim, eu bati o carro de lá para cá, não dirijo mais. Trauma pontual. Serve? Perfeita. Uma sessão só. Então, traumas pontuais é uma estratégia extremamente poderosa, tá bom? E ela é a ferramenta que eu utilizo para trabalhar fobia. Uma sessão é mais que suficiente para trabalhar a fobia do sujeito. Uma sessão. Beleza? Independente do que seja. Eu falei com alguém ontem que eu ia falar sobre isso. Quando eu falar sobre isso, ansiedade generalizada. Quem foi que eu falei? Foi você? Foi você, beleza. Cuidado! Extremamente importante. Então, essa técnica é para fobia e para traumas, né? Cuidado! Para que você não confunda fobia com ansiedade generalizada. E isso só aprendi há 2 anos atrás, mais ou menos. Que havia uma coisa e havia outra. Porque às vezes o sujeito fala assim, eu tenho fobia de avião. Aí você fala, vou fazer essa ferramenta. E você vai fazer e não vai funcionar. Porque o que ele tem, na verdade, não é uma fobia, é uma ansiedade generalizada. Mas como que você sabe, Kim? Aí é que está a diferença. A fobia é algo digital. A fobia é uma ansiedade que vem de forma digital. O que significa isso? Eu vejo o objeto fóbico, eu estou exposto ao objeto fóbico, e nesse exato momento, quando eu estou exposto ao objeto fóbico, eu tenho as sensações fóbicas. Então, se eu elimino o objeto fóbico, automaticamente as sensações também se esvaem. Vejo um rato, ai, socorro! O rato vai embora, eu falo, ufa! Mandei bem, né? Eu vejo um rato, ó o corte, ó o corte. Dá pra editar. Eu vejo um rato, falo, oh, rato! O rato vai embora, eu falo, ufa! Eu edito, e aí, fica do jeito que eu quiser. Brincadeiras à parte. Você não tem autorização para dizer. Brincadeiras à parte. Agora, a ansiedade generalizada, e às vezes a gente confunde com fobia, é diferente. Eu não tenho rato, eu não tenho objeto fóbico, mas só de falar dele eu já começo a... eu vou na casa da minha mãe lá, uma vez eu vi um rato. Ai, meu Deus, eu não vou na casa da minha mãe não, se eu for lá, o rato vai... Você entende? Ele nem existe, de fato, e a sintomatologia está lá. No caso do avião é muito fácil de exemplificar isso, até porque é uma das coisas que mais aparecem no consultório. O sujeito fala assim, nossa, eu tenho fobia de avião. Daqui a 6 meses eu vou fazer uma viagem e só de pensar já me dá dor de barriga, diarreia, todos os sintomas da ansiedade. Aí você fala, é fobia, eu vou trabalhar com essa ferramenta. Aí você faz a ferramenta e não funciona, você fala, nossa, a ferramenta não funciona. Não, moço, não é que a ferramenta não funcionou. É porque realmente, para esse processo, você precisa fazer uma outra coisa antes. Depois entrar com a ferramenta. Vou ensinar isso para vocês. Provavelmente vocês que fizeram HC comigo não tiveram isso. Tiveram? Tamires, você teve lá no 10K só. Você teve. O que acontece? Quando você identifica... É muito raro, tá? Muito raro acontecer. Mas aconteceu no caso do sujeito falar que é fóbico, tá? Mas no seu caso, Murilo, lá na clínica, é exatamente isso que você vai precisar fazer antes de ressignificar qualquer tipo de evento, ainda que você vá usar essa ferramenta. Você vai entender isso. No caso vou pegar o caso da mulher do voo de avião, tá bom? O voo de avião é ótimo, né? O voo de avião. Podia voar de outra coisa. Pode, obrigado. Viu? Helicóptero. Então, no voo de avião, o sujeito, ele fala assim, daqui a 6 meses eu tenho uma viagem. E já começa a ter ansiedade. Só que o cérebro dele não consegue fazer um ciclo completo, que é o loop de predição. Ele não consegue fazer o loop de predição. Deixa eu ver se eu...
Eu acho que aqui eu consigo explicar para vocês. Eu não consegui passar o slide aqui, não. Agora eu não estou conseguindo nada. Agora foi. Bom, olha só, o nosso cérebro funciona dessa forma aqui, ó. O nosso cérebro está o tempo todo prevendo as nossas necessidades, aquilo que vai acontecer. O tempo todo ele está prevendo. Mostrei isso para vocês, que o nosso cérebro trabalha prevendo. Quando eu fiz aquela brincadeira com vocês, eu falei assim, ó, ouve isso. Seu cérebro está prevendo, seu cérebro está prevendo um som. Tum, tum, tá, tum, tum, tá. De acordo com a sua experiência. Isso é uma predição. O seu cérebro prevê algo, aí ele simula esse algo como se fosse verdade. Se ele simula esse algo, aí ele compara com aquilo com alguma experiência que você tenha. Por exemplo, eu faço aqui, ó. Tum, tum, tá, tum, tum, tá. O seu cérebro previu isso, o movimento. Ele simulou com as suas experiências e comparou com as suas experiências. Simulou com o quê? Com alguma coisa que você tinha que faz sentido para isso. No caso, uma música que você ouviu. Tum, tum, tá. E aí ele compara com as suas experiências para validar ou não se isso é real ou não. Aqui, se ele valida, ele passa para cá direto. Se ele aí ele prevê de novo. Isso aqui acontece milhares e milhares de vezes por segundo, tá bom? Se ele não valida, ele corrige. Ele passa por uma correção, tá? O que acontece no caso da ansiedade? Ansiedade generalizada. O sujeito prevê o voo, o cérebro dele prevê o voo e ele simula com experiências que ele teve ou não teve, mas ele simula e não consegue mais comparar. Ele fica preso nesse loop aqui, ó. Ele prevê, tipo assim, vou viajar de avião. Aí ele compara, simula a viagem de avião. Quando ele simula a viagem de avião, ele simula a viagem de avião e tem as sensações desagradáveis por causa de algum trauma, alguma coisa que ele tem associado àquilo. Aí, essa simulação leva a uma comparação com esse trauma que leva a uma atividade alta. Aí ele pensa assim, ó, o avião, ele não consegue pensar, o avião vai decolar, vai ter turbulência, vai pousar, eu vou descer do avião. Ele começa a pensar no avião e ele não consegue fazer esse loop completo. Aí o cérebro dele prevê, simula o que pode acontecer, compara com as experiências que ele tem, né, de sensações, e aí ele não consegue corrigir. Não consegue corrigir. O que a gente vai fazer é permitir que o cérebro do sujeito faça isso aqui, ó, com o exercício que eu vou te ensinar agora. Ele vai prever, vai simular, vai comparar e vai ter a oportunidade de corrigir. Só que a gente vai começar corrigindo. Nós vamos começar corrigindo. Depois que a gente vai prever. Como que isso vai acontecer? Dessa forma aqui, ó. Imagina o sujeito que tem dificuldade de voar. Eu falo assim para ele. Inclusive eu fiz isso na última turma lá de Cuiabá. Exatamente esse exercício. A moça tinha medo de voar de avião. Eu falo com ele assim. Ok, você tem uma viagem daqui a 6 meses. Você vai para onde? Vou para Cancún. E você gosta de Cancún? Eu amo, sou louco para conhecer. Tô doido para ir para lá. E o que você vai fazer lá em Cancún? Cara, eu tô na anamnese, mas eu já tô fazendo a terapia. Ele só não sabe disso. O que você vai fazer lá em Cancún? Vou pra praia. Eu amo praia. O que há na praia que você gosta? Eu levo minha família, eu curto com a minha família. Eu curto minha família, eu amo minha família, eu começo a explorar. Aí eu falo com ele assim, então imagine agora, olha onde eu tô aqui, ó. Olha que doido. Eu já tô bugando ele sem ele perceber.
Então imagina o seguinte, aí em Cancún, é com N, né? Ou M? É N, né? Então esquece essa perna aqui, não, isso aqui é um M. É porque tá feio mesmo. É porque eu nunca fui, então não sei escrever. Então, eu começo a explorar Cancún com ele. O que você vai fazer lá? O que você está fazendo com a sua família? Eu começo a trazer para o presente. Ah, eu tô aqui na praia, tô aqui conversando, tô aqui fazendo isso, tomando cervejinha, parará, pororô, pororô. Ok. E você tá aí em Cancún, fazendo tudo o que você queria fazer. Eu quero que você imagine agora que você já está em Cancún, então. Gente, isso sem transe, sem nada. Só tô conversando. Quer dizer, transe tem, mas eu não fiz hipnose com ele. Estou na anamnese, tá bom? Estou dessensibilizando uma ansiedade generalizada. Eu falei, então, ok. Imagine, então. Aí o que eu faço? Pego o evento, estou em Cancún, eu falo, imagine, então, que você está agora, você sai aí da praia, você volta o filme, como se você pudesse voltar do passado para o presente. Aliás, do futuro para o presente. Aí você está aí em Cancún. Eu quero que você imagine, sabendo que aí em Cancún você vai curtir a praia, tomar cerveja, curtir sua família, viver esse momento todo especial. Eu quero que você imagine agora que você está no saguão do aeroporto após o avião descer. Imagine como é o saguão do aeroporto de Cancún quando você chega lá. O que eu estou fazendo? Ele já está lá. Eu vou trazer a mesma sensação que ele tinha lá na praia, aquela segurança, aquela coisa gostosa que ele tinha lá, eu trago para o saguão do aeroporto. Sacou? Imagina que você está aí no saguão do aeroporto e está extasiado, porque você já sabe que daqui a pouco você vai para aquela praia que você amou, que você adora, que não sei o quê. Tarará, pororô, pororô, pará. Conta essa história para ele. Aí quando ele está ali já está aqui no saguão, estava aqui na praia. Agora ele está no saguão do aeroporto. Ok? Sentindo as mesmas coisas da praia. Aí ele tá lá sentindo e fala, maravilha, eu quero que você sentindo essa mesma sensação, aí no saguão do aeroporto, sabendo que daqui a pouco você tá na praia, imagine que a porta da aeronave agora abre, você estava dentro da aeronave, abriu a porta da aeronave, mas você já sabe que você vai pro saguão do aeroporto e daqui a pouco você tá na praia. Aí eu começo a trabalhar tudo isso de novo. Aí ele vem para dentro da aeronave, e sentindo o que ele estava sentindo no saguão do aeroporto, que ele tinha sentido na praia. Olha só. Aí, beleza. E vem, isso aqui vem na boa, conversando, aí começa a sentir. Aí eu falo, já que pousou, imagina que você está dentro dessa aeronave, sabendo que daqui a pouco você vai estar abrindo a porta dessa aeronave, desembarcando dessa aeronave, que você vai para o saguão do aeroporto, daqui a pouco você está na praia. Imagine que você está lá e tem uma turbulência. Mas você já sabe que ela vai passar porque você vai pousar, vai abrir a porta, e aqui ele já não está sentindo ainda a turbulência. Está lá, foda-se a turbulência. Por quê? Eu já sei que eu vou pousar, eu já sei que eu vou desembarcar, eu já sei que eu vou para o saguão e eu já sei que eu vou para a praia. Imagine então que o avião está taxiando antes de decolar, lá no destino inicial. Mas você já sabe que ele vai... Tananã, 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 nem sei mais o que é isso aqui. Mas ter turbulência, isso, turbulência, desembarque da aeronave, salão do aeroporto e praia. E aqui ele consegue fazer esse filme. Agora imagina que você está embarcando na aeronave agora. E aqui, aí eu consigo fazer tudo isso aqui ele sentindo, sem sentir ansiedade. Ele vem de lá para cá sentindo sempre essa sensação aqui, ó, da praia. Da coisa boa lá. Sacou? E aí ele vem aqui dessensibilizando. O que eu estou fazendo? Eu estou corrigindo. Eu estou dando várias possibilidades para o cérebro dele para fazer a correção. E aí ele consegue fazer esse loop completo. Quando ele faz isso, em geral, você pode perguntar para o sujeito, sabendo disso, o que acontece quando você pensa em voar? Aí ele já consegue imaginar. Eu acho que eu consigo voar, porque vai ter turbulência, vai pousar, mas mesmo assim eu vou chegar no meu destino. Ele não pensa mais, porque quando você pensa no sujeito que tem esse tipo de ansiedade, ele não consegue fechar o ciclo, ele não consegue avançar. Eu tenho medo de falar em público. Se você pensar no depois de falar em público com sucesso, o cara batendo palma, pode ser um caso de ansiedade generalizada. O cara batendo palma, te agradecendo, te abraçando, falando que você foi maravilhoso. Depois você volta com ele, para ele fazendo a palestra, você faz a mesma coisa, você vai dessensibilizando. Tá? Isso sem transe antes da peça terapêutica.
Depois que eu faço isso, aí eu posso entrar com a peça terapêutica nesses casos. Que agora ele já consegue, o cérebro dele já consegue fazer isso aqui. E eu preciso que o cérebro dele faça esse loop para essa peça aqui funcionar. Agora, isso aqui você vai usar uma vez em 1 milhão. Mas eu preciso que você entenda. Tá? Raríssimas vezes você vai usar, salvo você. Que provavelmente vai ser a maioria das vezes. Aí como... Não, isso aqui não é técnica. Isso é a explicação de como o cérebro funciona e como a gente vem dessensibilizando a ansiedade generalizada. Só mostrei para vocês que é importante que a gente leve o paciente a perceber que ele precisa ver o ciclo completo daquilo que ele vai fazer. No caso, eu trouxe o avião, o paciente de avião, que ele não consegue, quando você fala, vou voar de avião, ele nunca consegue imaginar que o avião, que ele entrou dentro do avião, o avião decolou, teve turbulência, que ele pousou, que ele desembarcou, que ele foi para a praia. Sempre ele pensa, vou entrar no avião. Só de pensar em entrar no avião, ele já tem todas as sintomatologias, então ele não consegue fazer o loop. Então o que eu trouxe aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês que a gente precisa fazer esse exemplo e trouxe como que a gente faz isso aqui. Não é uma técnica, é só uma forma que eu aconselho vocês para dessensibilizar antes de entrar com essa estratégia, senão não vai funcionar. Somente nos casos de ansiedade generalizadas, né? Que vai ser muito raro para vocês, mas eu já trouxe para vocês para que vocês entendam isso. Tá bom? Entendeu? Tá bom. No seu caso, Murilo, aí você vai pegar um paciente que você vai perceber que o caso é de ansiedade generalizada. Você vai ter que desenvolver com ele, dentro do contexto dele, essa ideia aqui. Né? Por exemplo, ele fala, talvez ele tenha disfunção erétil, porque chega na hora ele está extremamente... O que você faz? Você vai trabalhar com ele uma imagem de que eu gostaria que acontecesse. Por exemplo, eu gostaria de ser um touro. Não sei. E aí você vai desenvolver essa imagem com ele, ele vai desenvolver essa imagem que ele quer ser. E aí você vem voltando com ele no momento do coito, por exemplo, após, né, ele já terminou e ele se sente super bem, a parceira está bem, ele sabe que tá ótimo, se sente feliz e tudo mais, qual a experiência dele com aquilo. Aí eu volto pro momento do coito, aí eu volto para as preliminares, eu vou fazendo isso, uma conversa, sempre trazendo a sensação agradável do pós. Porque o que acontece na cabeça dele é justamente essa, ele não consegue corrigir. Ele fica preso aqui, ó. E aí, quanto mais experiências ele tem aqui, mais ele simula e mais tem experiência ruim, mais difícil fica dele fazer isso aqui. Acontece bem isso, dele pensar em namorar, o coração dispara, Fez isso, você pode entrar com essa estratégia aqui. Do jeitinho que eu vou ensinar aqui, você vai pegar uma cena. Mas você pode usar outras ferramentas também para ajudá-lo, né? Respiração azul, âncora, tem um mundo de ferramentas aqui que você já aprendeu aqui que dá para utilizar.